A Inês Almeida colocou o seguinte: boa noite, professor. É normal sentir-se triste por estar em casa todos os dias a estudar e depois procrastinar e sentir-se pior? Ou seja, só vai piorando? Por que a gente se sente triste porque quando só tem o dia todo para estudar e não estuda? Porque a gente começa a se ver como incapaz. Essa é a verdade. A gente começa a se ver como incapaz. E aí começa a alimentar uma série de sentimentos do tipo: por que eu não consigo? Eu sou incapaz, só depende de mim. Meu Deus, que droga. E aí a gente vai para as redes sociais e eu coloco muitas frases nas redes sociais de incentivo. Eu tenho até tomado mais cuidado ultimamente. Aí vem lá e fala assim: só depende de você. Se você fizer a sua parte, tudo melhora. Aí a pessoa fala: puxa, eu sou uma ameba, porque eu não consigo fazer a minha parte. E a gente tem que entender o seguinte, Inês. Realmente tem. Você tem que fazer a sua parte. Só que você tem que aprender a ir se desenvolvendo aos poucos e não deixar que isso deixe você pior. Porque se você não estuda e isso piora, você vai acabar desistindo. E é o que você não precisa fazer. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: se colocar em qual lugar que você está hoje. Olha, hoje eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo estudar nada. Eu não consigo fazer nada. Se coloque primeiro nesse lugar. Por quê? Porque você tem que saber onde você está para saber para onde você precisa ir. Não dá para você chegar num lugar se você não souber onde você está. Isso é básico, pessoal. Isso é básico. No mapa. Você liga para alguém e fala: fulano, eu preciso chegar na sua casa. A pessoa vai falar onde você está, para poder saber para onde você vai chegar. Então você tem que saber em qual nível você está, onde você está. Você vai falar: professor, eu estou no 0. Não estou estudando nada. Então você vai falar: você tem um plano de estudo contínuo. Você vai falar: amanhã eu vou estudar 1 hora. Essa semana, e para níveis muito graves, eu sempre digo o seguinte: estuda 1 hora na semana. Ah, professor, mas 1 hora na semana vai mudar alguma coisa na minha vida? Não vai. Mas você vai dar um primeiro passo. E depois você faz 1 hora na semana. 2 horas na semana. Então você estuda 1 hora na segunda, 1 hora na quarta. Depois 1 hora na quarta, 1 hora na segunda, 1 hora na terça. E aí você vai começando a desenvolver o seu hábito de estudos. Isso é para níveis muito, muito pequenos. Isso para quem não tem acompanhamento também, tá? Por quê? Porque quando você tem um acompanhamento dos estudos, dá pra gente melhorar esse nível. Para quem não tem acompanhamento, o melhor sempre é começar dessa forma. Por quê? Por que às vezes alguém vê esses vídeos de fora, fala assim: professor, você fala essas coisas aí, por que isso vai adiantar na vida da pessoa? Porque eu não sei os pormenores da vida dela. Eu não sei os detalhes da vida dela. E eu não estou acompanhando esse aluno para poder determinar metas mais direcionadas. Entendeu? Então tem que ser genérico. Porque do mesmo jeito que a Inês está passando por isso, muitos outros estudantes estão passando. Se você for lá no meu vídeo de como parar de procrastinar, eu falo para você começar a estudar 30 minutos por dia. Mas muitas pessoas não conseguiram aquilo. Olha que loucura. Pô, professor, a pessoa não conseguiu estudar 30 minutos, não conseguiu. E eu não vou falar que é demérito dela. Talvez não é o momento, ela não conseguiu dar o primeiro passo. Então agora eu estou reduzindo mais ainda, 1 hora por semana. Para você ir começando a desenvolver aquilo. E começando a desenvolver aquilo. E você começando a confiar mais em si mesmo. Primeira coisa também, outra coisa que você tem que fazer, aliás, é pare de se martirizar. Pare de ficar colocando a culpa em você. Não adianta. Não adianta você chegar e falar assim: nossa, eu sou uma ameba mesmo, eu não estudo, que droga, eu não presto, eu nunca vou ser nada. O que vai mudar ficar falando isso? O que muda na sua vida? Entendeu? O que muda? Tem gente que acha que se ficar se martirizando, alguma coisa vai cair do céu e vai falar assim: não, você não é isso que você está falando, você agora pronto, pum, num passe de mágica, agora você se transformou numa pessoa melhor. Não funciona. Sabe aquela coisa Deus ex machina? Não existe isso, tá? Você não adianta você tem que olhar e falar: olha, não estou conseguindo, o que eu preciso fazer? E fazer sua parte. E todo dia é vencer essa resistência. Para todo mundo que está nesse nível, eu indico o meu podcast. Tem outras pessoas que trataram desse assunto, mas é lógico que eu vou indicar o meu. O meu podcast que eu falo do livro A Arte da Guerra, do Stephen Pressfield. Né? Já foi tratado por outras pessoas também, mas eu fiz um falando sobre resistência. Coloca lá, Piscinecast,
A Guerra da Arte. Piscinecast, a Guerra da Arte, não a Arte da Guerra. A Guerra da Arte. Ou coloca Piscinecast Resistência, vencer a resistência. Porque é isso que você precisa. Vencer a resistência que está dentro de si mesma. Não adianta se martirizar. Você só tem que vencer ela. E isso é uma atitude que você faz todos os dias. Todos os dias você vai se propor a vencer essa resistência. É isso que você precisa fazer. Tranquilo? Fez sentido o que eu disse? Começou a pensar, começou a estabelecer? Estabelece um plano de ação. Um plano para entrar em ação. Não viaja. Você tá aqui, por exemplo, agora, não tá fazendo nada, não adianta você falar, amanhã eu vou estudar, a partir de agora eu vou estudar 10 horas por dia. Não viaja. Não viaja, você tá saindo do zero. Ah, pode acontecer, mas é raro. É raro, pode acontecer? Pode, mas é raro. Eu não vou entrar nem em detalhe disso. Aquela velha coisa de transformar a exceção na regra. Exceção não é regra. Na maioria das vezes não dá pra fazer. Então começa do seu jeitinho, começa com pouco tempo. Tá? Estabelece um plano de ação. Tranquilo? Fez sentido? Clique em gostei aqui, compartilha e se inscreve no canal.